Você já parou para pensar que talvez o evangelho que você tenha acreditado não seja o de Cristo? Ultimamente, as mentiras de Satanás não vêm de forma escancarada, mas vêm de forma suave, por meio de palavras bonitas, aconchegantes, mas que, por outro lado, acabam encobertando o pecado, a santidade e o verdadeiro evangelho de Jesus. Ultimamente, o inimigo não quer tirar as pessoas da igreja, mas sim mantê-las lá por meio de um evangelho que não salva. E é exatamente sobre isso que eu quero te alertar hoje. Uma armadilha muito sutil de Satanás é utilizar de meias verdades para enganar o povo de Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm caído nesta armadilha. Atualmente, muitos pregadores também da palavra de Deus têm deixado se levar por relativismos do pecado e por acabar falando um evangelho que não confronta, mas sim que só conforta as pessoas. Isso é feito para que estes pregadores, entre aspas, eles acabem não perdendo os seus fiéis e mantendo o povo na igreja. Essa é uma realidade dura, mas que nós temos que estar atentos e entender quais são os tipos de evangelhos que esses tipos de pregadores têm pregado, para que a gente não acredite nesses evangelhos e acredite apenas no evangelho do Senhor Jesus Cristo, o único evangelho que salva verdadeiramente e que nos leva para o céu. Porque há um grande perigo em acreditar nesses falsos evangelhos, já que eles encobertam o pecado. E a palavra de Deus já nos alertou isso quando está escrito: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, conforme os seus próprios desejos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para os mitos. Então, nosso Deus ele já havia nos falado que isso iria acontecer. E a gente tem que estar muito atentos para isso. O primeiro falso evangelho que eu vou apresentar é o evangelho do homem no centro, ou também conhecido como antropocêntrico, em que o evangelho pregado é que Deus está para nós para apenas realizar os nossos sonhos, e não para a gente realizar aquilo que o Senhor deseja que a gente faça aqui na Terra. Então a vontade de Deus passa a ser substituída pelos desejos humanos. E o Senhor já nos alertou que isso iria acontecer, quando está escrito que os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, vertendo a ordem do evangelho, já que o verdadeiro evangelho de Cristo é sobre o que ele já fez na cruz e sobre o que ele quer fazer em nós, não para nós. O segundo falso evangelho que eu vou apresentar é o evangelho da prosperidade, em que as pessoas falam que se você tiver fé suficiente, que se você tiver uma vida profundamente temente a Deus, você com certeza enriquecerá. E dessa forma, a bênção de Deus ela é medida na vida de uma pessoa por meio da sua conta bancária. E o Senhor já nos deu um grande alerta sobre o dinheiro quando fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui é necessário fazer um adendo, que o problema não é o dinheiro, mas aonde que está o nosso coração. Nosso coração deve estar sempre no Senhor, e quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus, a gente está pecando. E a palavra de Deus fala que o dinheiro é o que mais compete com o Senhor. Por isso a gente deve tomar muito cuidado em ter o nosso dinheiro, mas deixar ele ali entendendo qual é a sua função. E não jamais colocando o nosso amor no dinheiro. E novamente esse evangelho erra ao colocar o alvo de seguir o evangelho como algo material, como algo que vem para nos agradar ao invés de agradar o Senhor. O terceiro falso evangelho é o evangelho do amor, mas sem a verdade, em que há frases como do tipo: Deus é amor e por isso não há condenação. Mas, por outro lado, Deus há condenação sim para aqueles que decidem viver no pecado sem o arrependimento. Isso está escrito muito claramente na palavra de Deus quando fala que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E nesse tipo de evangelho, as pessoas encobrem essa verdade, e aquelas pessoas que acreditam nisso estão suscetíveis a viver de uma forma mundana, de uma forma sem se preocupar com Deus, sem se preocupar a temer a Deus verdadeiramente. E isso é algo extremamente preocupante, mas que infelizmente tem acontecido muito ultimamente.
E a palavra de Deus fala também que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então a gente tem que estar muito atentos para não cair nessas mentiras. O quarto evangelho falso é o evangelho dos fariseus, em que os fariseus, eles eram conhecidos por pregar a palavra de Deus, falar a verdade, mas não praticar. Inclusive, na palavra de Deus fala que é pra gente escutar, por exemplo, os fariseus, mas não fazer aquilo que eles fazem, demonstrando quão eles eram hipócritas. Então tá sempre condenando os outros, mas não consegue ver aquilo que verdadeiramente a pessoa precisa mudar. O quinto evangelho é o evangelho intelectualizado, racionalista, em que essas pessoas elas estão muito concentradas em entender o evangelho com base numa mente humana. Então, aquilo que parece ser algo mais, como posso dizer, algo que tem mais probabilidade de acontecer conforme a ciência, é algo que é legítimo. Mas aquelas histórias da Bíblia que nós temos que acreditar com base na nossa fé, não, isso não é aceitável para eles. Forma a fé simplesmente em uma teoria filosófica, em que Jesus é sim visto como um grande mestre, mas não aquele que salva. Dessa forma, acabam rejeitando o sobrenatural de Deus, os milagres e a cruz. E o Senhor já nos advertiu que isso também iria acontecer quando está escrito que a mensagem da cruz é apresentada como loucura para aqueles que estão se perdendo, mas como o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então, a gente tem que entender que o Senhor é sim um Deus do sobrenatural. É sim um Senhor que faz coisas que muitas vezes a gente não vai entender com os nossos próprios olhos, que a ciência jamais poderá explicar. Mas é por isso que ele é também conhecido como Deus. E tem aquela música que fala que ninguém explica Deus. E é exatamente isso, a gente deve mergulhar no Senhor e estar abertos e dispostos a viver tudo aquilo que Ele tem nos chamado para viver. Mas para isso é necessário que a gente não use a razão como um filtro da nossa fé. O sexto falso evangelho é o evangelho da autoajuda, em que Jesus é visto como um coach que veio para nos ajudar a ter melhor autoestima, empoderamento, para a gente colocar frases bonitas no Instagram apenas, e aquela típico de frase que diz que nós devemos viver a nossa melhor versão. Quando, na verdade, o Senhor fala na palavra que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, a gente não pode simplesmente viver do jeito que a gente chegou para Deus, porque Deus, ele nos ama realmente de qualquer forma. A gente chegou para ele, a gente tá tudo em pecado, a gente tá fazendo qualquer coisa e Deus nos ama de qualquer jeito. Mas ele nos ama tanto que ele não aceita que a gente fique da forma como a gente está, em pecado. Porque o pecado, ele acaba gerando diversas consequências negativas para nossa vida, até mesmo aqui na Terra. Então, o Senhor, ele quer tirar isso da gente, ele quer nos libertar das amarras do maligno e nos deixar livres em Deus. O sétimo evangelho é o evangelho da inclusão, mas sem a conversão. De frases como do tipo, não importa como você vive, Deus quer que você seja você mesmo. Esse tipo de evangelho é característico por falar da graça de Deus, mas não falar da educação que o Senhor tem para nós e da correção. E dessa forma, a tolerância com o pecado é confundida com amor. Então, eu sei que é duro dizer isso, mas é o típico do evangelho que abraça o pecador, mas esquece de dizer que o pecado o mata. Afinal, o que é o verdadeiro evangelho de Cristo? O verdadeiro evangelho é um evangelho que Cristo está no centro, é o evangelho da renúncia, é o evangelho que a gente deve pegar a nossa cruz e carregá-la juntamente com o Senhor, com o auxílio de Deus. É o evangelho que a gente deve reconhecer os nossos pecados, que a gente deve se arrepender e viver num caminho de cada vez mais santidade com Deus. É claro que enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente nunca vai estar 100% livres da influência do pecado, livres da influência da nossa carne, porque a nossa carne não se converte. Então, sempre vai ter dentro de nós influências mesmo pra gente fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Mas aí o que a gente deve fazer é fortalecer o nosso espírito para que ele seja mais forte do que a nossa carne, para que assim a gente possa ter um controle de nós mesmos e quando vier uma
influência da nossa carne para pecar, a gente fala, não, eu que mando, meu Espírito que manda, é o Espírito Santo que habita em mim, que manda em mim, e eu não vou fazer isso porque eu tenho o Espírito Santo que vai me guiar neste processo. Então é a gente entender que, por mais que venha influências dentro de nós vamos ser firmes. Entendendo que o amor de Deus, ele sim, consola, mas ele também nos confronta. E assim como diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E por mais que seja difícil, sim, a gente tem que lutar contra a nossa carne todos os dias e estar todos os dias insistindo em deixar o nosso espírito mais forte. Devemos colocar na nossa cabeça que o Senhor está com a gente, que o Senhor irá nos auxiliar e a recompensa ela é infinitamente maior do que todo e qualquer sofrimento que a gente pode ter aqui na Terra. É só a gente pensar como será quando a gente estiver lá no céu com Deus. É algo que, na verdade, não tem nem como a gente colocar em palavras, porque nós, como seres humanos, não temos nem como entender isso, né? Com a nossa mente limitada. Mas com certeza será algo que valerá muito, muito, muito a pena. E para a gente combater esses falsos evangelhos, nós devemos filtrar tudo pela palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente ter uma rotina de leitura da palavra, uma rotina de oração. Porque dessa forma, tudo que a gente escutar em pregações, em vídeos no YouTube, até vídeos como esse que eu estou fazendo para você, você não deve acreditar naquilo que eu falo, mas sim deve filtrar por meio da palavra. Porque só dessa forma a gente poderá viver na verdade que Deus nos chama. A gente tem que cuidar para não aceitar evangelhos que só nos confortam nas palavras, mas que não nos aproximam de Deus. Cristo morreu não para que a gente tivesse uma vida conforme os nossos próprios padrões, mas que a gente vivesse o padrão que Ele tem para nós, reconhecendo que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Porque, no final das contas, o evangelho que a gente acredita é o evangelho que a gente vai seguir e que vai definir o nosso destino. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.